Bem-vindo ao Cético do Senso Comum. Este episódio foi motivado por um post da FAA no Twitter em 17 de setembro de 2021. Eles estão solicitando a opinião pública sobre as operações contínuas da SpaceX em Boca Chica, Texas, próximo à Foz do Rio Grande e perto da fronteira mexicana. A FAA quer ouvir de nós e vão ouvir mesmo. Em janeiro de 2021, o Common Sense Skeptic lançou o episódio Musk vs. a FAA, ressaltando preocupações sobre como Musk conduzia as operações em Boca Chica, incluindo a forma como ele forçou os moradores da comunidade de aposentados a deixarem suas casas de praia. Apesar da atitude desprezível, a maior preocupação é a destruição das reservas naturais e praias protegidas que Musk transformou em sua área pessoal de testes de foguetes. Para atrair Musk e a SpaceX ao sul do Texas, o estado ofereceu incentivos e reescreveu a lei estadual para permitir lançamentos espaciais na região. As mudanças na lei estadual permitiram que Musk lançasse variações do comprovado veículo Falcon à taxa de 1 por mês, apenas de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, excluindo fins de semana e feriados. Na época, a FAA fez uma avaliação ambiental e foi baseada neste veículo com este ritmo e aquela infraestrutura de apoio. Em resumo, nada se compara ao que Musk tem construído em Boca Chica. O Starbase de Musk não se assemelha ao que ele prometeu aos reguladores que seria construído no local. Tornou-se uma fábrica para um veículo não comprovado, área de testes sem licença e uma série de explosões catastróficas. O veículo Starship em desenvolvimento em Boca Chica é muito maior que o Falcon, não compartilhando nenhum parâmetro com ele. Isso significa que as operações no local são imensamente mais perigosas e excedem o que as autoridades estaduais e federais aprovaram em 2014. Essa é uma das razões pelas quais a FAA interrompeu os voos em Boca Chica até que as sessões públicas e investigações apropriadas sejam realizadas. Na verdade, isso faz parte de uma avaliação contínua que começou em dezembro de 2020, visando especificamente as operações da SpaceX Starship em Boca Chica. Infelizmente, como parte desse processo, a FAA não paralisou a construção na instalação ao mesmo tempo, e como resultado, Musk continuou a construir estruturas gigantes como a torre de lançamento, para a qual ele não tem aprovação da FAA. A FAA tem autoridade para ordenar a demolição da torre de lançamento construída por Musk próximo à linha da propriedade, pois a zona de explosão de um lançamento neste local se estenderá às áreas protegidas ao redor. Esta é a plataforma de lançamento e esta é a linha da propriedade. Mesmo que isso apenas caísse, acabaria caindo cerca de 480 pés dentro da reserva natural e exigiria maquinário pesado para removê-lo do local, maquinário que não pertence a uma reserva natural. Musk e SpaceX mentiram por escrito para a FAA em maio de 2021 sobre esta torre de lançamento. A SpaceX informou à FAA em maio que não acreditava que essa revisão fosse necessária porque pretende usar a torre de integração apenas para produção, pesquisa e desenvolvimento, e não para lançamentos licenciados ou permitidos pela FAA. Mas mesmo naquela época, a FAA disse que a descrição deles nos documentos indicava o contrário. E vê aquela placa ali, o que ela diz? Plataforma de lançamento orbital Starship Super Heavy. Então Musk foi pego em flagrante mentindo em documentos oficiais para a FAA. E isso os faz parecer idiotas se não pararem. Boca Chica foi construída no centro de um trio de reservas naturais com outra bem próxima. A oeste do complexo de lançamento está o Parque Estadual Boca Chica. Ao norte está outro parque estadual chamado Parque Estadual Brazos. A leste, praias de areia protegem 5 raças de tartarugas marinhas criticamente ameaçadas. Ao sul, a área de gestão da vida selvagem, Las Palomas, abriga gatos ameaçados e pássaros que nidificam no chão. Esta é a área que Musk incendiou em julho de 2019, queimando 100 acres graças a um incêndio em uma grama iniciado por um Starhopper. Este é um fato largamente ignorado pela grande mídia. A vegetação destruída era o habitat natural e área de nidificação desses gatos ameaçados de extinção, e filhotes presos no mato durante o incêndio não teriam chance de sobreviver. Nosso vídeo de janeiro de 2021 respondeu ao Musk desafiando a FAA no Twitter por adiarem a autorização do lançamento do Serial Number 9. O lançamento do Serial Number 9 foi adiado porque a licença foi violada durante o lançamento do Serial Number 8. O Serial Number 8 explodiu ao cair bruscamente em um ângulo de 5 a 10 graus, resultando em uma investigação.
A investigação não estava concluída quando o Serial Number 9 estava pronto para partir. O Serial Number 9 teve sua autorização retirada, mas Musk ordenou que a máquina fosse abastecida, como evidenciado pelas marcas de geada na nave. Os canais do YouTube que acompanhavam a pintura de Boca Chica secar acreditavam que Musk lançaria o Serial Number 9 desafiando a restrição da licença de voo revogada. O evento acabou sendo cancelado, mesmo com Musk tendo abastecido a nave após a revogação. No final, isso não importou. Quando a autorização para o Serial Number 9 chegou em 2 de fevereiro, ele se saiu pior que o Serial Number 8 caindo de lado e causando outra enorme explosão e campo de destroços. O Serial Number 10 decolou em 3 de março e retornou à Terra pousando principalmente na vertical, mas pousou com força suficiente de um lado, esmagando a saia e os tanques da nave. Um incêndio sob a saia acendeu o combustível restante no tanque superior de metano, lançando a nave pela segunda vez em uma enorme bola de fogo mais de 5 minutos depois. E houve também o salto do Serial Number 11 em 30 de março. O motivo de Musk ter decidido lançar isso em meio a uma densa neblina ainda é um mistério que surpreendeu a todos. Aqueles canais do YouTube que têm câmeras apontadas para a plataforma de lançamento, apenas no caso de algo acontecer, nem eles conseguiram capturar o lançamento por causa da neblina. O veículo explodiu antes de atingir o solo e, em menos de uma hora, a neblina se dissipou, revelando um campo de destroços espalhados por vários quilômetros quadrados, com fragmentos caindo em quintais a até 8 quilômetros de distância. Todos esses veículos explodiram no final de seu voo, com tanques de propelente praticamente vazios. Entretanto, eles ainda explodiram como bombas, lançando fragmentos de aço inoxidável afiados em todas as direções. Em contraste, uma Starship completamente carregada seria muito mais destrutiva, e uma Starship sobre um Super Heavy causaria uma devastação sem precedentes. Anteriormente, comparamos a combinação Starship Super Heavy ao foguete soviético N-1 dos anos 60. Algumas pessoas ficam incomodadas com a comparação dessa detonação nuclear com a bomba que destruiu Hiroshima. Para aqueles que não conseguem lidar com esses números ou comparação, azar. Os números são o que são. O foguete soviético N-1 transportava um total de 680 toneladas de RP-1 e 1.780 toneladas de oxigênio líquido. Esses propelentes estavam contidos em uma série de 1.780 toneladas de oxigênio líquido. Os propelentes estavam em recipientes esféricos e hemisféricos pressurizados, separados da parede lateral do foguete. Após decolar do cosmódromo de Baikonur em 3 de julho de 1969, o ENE-1 número de série 5L perdeu seu motor número 8, causando um desligamento em cascata de outros motores e a queda do veículo de volta à Terra em um ângulo de 45 graus. O veículo carregava 2.300 toneladas de propelente, 2.300 e LOX. A detonação ao impacto desencadeou uma onda de choque que estilhaçou janelas por todo o complexo. Os destroços foram lançados a 10 km do centro desta explosão. Combustível não queimado caiu do céu por até meia hora após a explosão. Apesar de ruim, poderia ter sido 6 vezes pior. As investigações mostraram que o combustível e o oxidante não se misturaram em um gel antes de detonar. Nem todo o propelente foi consumido ao mesmo tempo. Com uma detonação de 15%, o complexo de lançamento 110 Leste foi nivelado pela explosão e levou 18 meses para ser reconstruído. Explosões dessa magnitude são medidas em quilotoneladas de trinitrotolueno, a mesma métrica usada para medir bombas nucleares. As estimativas para o N-5 variam de 1 a 7 quilotoneladas, utilizando somente 15% dos propelentes a bordo. A bomba que devastou Hiroshima tinha entre 12 e 15 quilotoneladas de potência. Esta é uma comparação similar da força da explosão. A nave de Musk, composta pela Starship Super Heavy, é maior que a N-1 e carrega o dobro de propelente em comparação. Não há separação entre células de combustível esféricas isoladas, pois existe apenas uma única cúpula entre 2 grandes reservatórios de combustível em cada estágio do veículo. O lado da nave é também a parede dos reservatórios, então basta violar uma camada de aço inox de 4 mm para liberar o conteúdo de um tanque. A mudança de pressão provavelmente fará a cúpula falhar, permitindo que tudo se misture antes da ignição e detonação. E quando isso acontecer, o desastre em Baikonur parecerá insignificante. Vale lembrar que Boca Chica nunca foi um local ideal para lançamentos de veículos orbitais. Claro, é o ponto mais próximo do continente americano em relação ao Equador, mas os possíveis azimutes de lançamento deste local são corredores muito restritos, nenhum dos quais resulta em uma órbita polar. Considerando essas restrições nas possíveis trajetórias de lançamento, surge a pergunta: por que esse local foi levado em consideração seriamente em primeiro lugar?
Como mencionado, em 17 de setembro de 2021, a FAA anunciou no Twitter que está buscando nossa opinião sobre a avaliação ambiental programática preliminar para o projeto proposto Starship Super Heavy, em Boca Chica, Texas. Você tem até 18 de outubro para expressar suas preocupações, como todos nós pretendemos fazer. Mesmo que milhares de muskrats escrevam para apoiar este projeto, suas vozes e opiniões não terão relevância. Vamos repetir isso. As vozes e opiniões deles não importarão. Por quê? Porque isso é uma avaliação ambiental. Não há nenhum aspecto ambiental positivo nas operações contínuas em Boca Chica. A FAA não se importa se essas pessoas gostam de foguetes. Não é um concurso de popularidade. Esta pesquisa é para informar a FAA quais são suas preocupações ambientais sobre este local. Esta é a sua chance de lembrar à FAA que as pessoas estão vendo a SpaceX crescer e se tornar mais ousada no que fazem, pois ninguém as impediu. As regras e leis não estão sendo aplicadas. É necessário lembrá-los de que toda a construção feita por Musk em Boca Chica ocorreu sem a aprovação da FAA. E não se esqueça de lembrá-los do verdadeiro histórico de Elon Musk como defensor do meio ambiente. Mencione o incêndio florestal de 100 acres. Lembre-os da morte em massa de tartarugas verdes em 2019, das explosões a qualquer hora, dos gases criogênicos liberados nessas explosões e das 4.600 toneladas de dióxido de carbono e vapor de água, gases de efeito estufa, que acompanham cada lançamento de Starship. O relatório ambiental da FAA de 2013, divulgado em 2014, expressou preocupações com várias espécies em perigo e criticamente ameaçadas que habitam a área e as terras protegidas ao redor da instalação de Boca Chica. Vamos analisá-las. Primeiro, temos o ocelote em perigo. Os ocelotes estão em perigo porque seu habitat foi desmatado para a agricultura e para acomodar o crescimento das cidades. Entre 30 e 35 desses belos gatos permanecem na área de Brownsville. A população deste gato nos Estados Unidos da América é menor que 50. Mais da metade da população americana deste gato vive nesta área específica. Acredita-se que o jaguar da Costa Sul, mencionado neste documento, estava extinto no Texas e foi reintroduzido pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos da América em 2014. O Vale do Rio Grande é o habitat nativo deles e essas terras protegidas integram o esforço de repovoamento. Essas áreas de mato que o Musk não se importa em queimar. Também existem espécies de pássaros em perigo de extinção nesta área. O falcão aplomado do norte foi listado como em perigo de extinção em fevereiro de 1986, o que levou a um programa de recuperação e reprodução bem-sucedido, apesar da contínua diminuição de sua população selvagem. Esta ave de rapina é muito sensível à perturbação humana, e ruídos altos ou incomuns a farão abandonar seu ninho. Os maçaricos de colete são outra espécie ameaçada que a avaliação ambiental da FAA menciona. Eles estão se recuperando nos Estados Unidos da América, mas entraram para a lista de espécies ameaçadas em países como o Canadá. Eles são aves de praia que nidificam no solo arenoso. Eles também são muito sensíveis a perturbações e abandonarão seus ninhos se assustados. Os nós vermelhos são outra espécie de pássaro ameaçada mencionada no relatório, com população estimada em menos de 25 mil indivíduos, o que os coloca em risco de serem listados como em perigo. Para concluir a lista, 5 espécies de tartarugas marinhas em risco de extinção usam as praias acompanhantes. A questão é, eles estão em perigo ou em perigo crítico? A tartaruga marinha Camp Ridley é a espécie mais rara de tartaruga marinha do mundo. Essa tartaruga, em particular, é citada nesta avaliação ambiental por usar as praias de Boca Chica para nidificar. Em qualquer outra situação, isso qualificaria imediatamente toda essa área como intocável. O mesmo ocorre com a tartaruga de pente, que também está em risco crítico de extinção. Esta população de tartarugas tem que combater não só o consumo humano e de predadores, de animais e ovos, mas também o mercado de joias de casco de tartaruga. Essas tartarugas já enfrentam obstáculos suficientes. As tartarugas não precisam desviar de foguetes explodindo e fragmentos de aço inox caindo do céu, já que são atraídas por objetos brilhantes. As tartarugas marinhas de couro são as próximas na lista, e adivinha? Elas também estão criticamente ameaçadas de extinção. Elas são as maiores tartarugas vivas e a última espécie do gênero Dermoceles na família Dermotelidae, nomes que indicam a falta de carapaça do animal, tendo apenas pele flexível semelhante a couro nas costas. As tartarugas verdes são as primeiras nesta lista que ainda não estão em risco crítico de extinção.
Contudo, com populações em declínio, essas tartarugas devem continuar enfrentando ameaças crescentes de colheita comercial para ovos e alimentos, mudando seu status de ameaçadas para criticamente ameaçadas de extinção. As tartarugas cabeçudas estão ameaçadas, com populações reduzidas entre 50% e 90% nas últimas 6 décadas, segundo as pescarias dos Estados Unidos da América. Essas tartarugas necessitam de praias protegidas e seguras para a desova. Os ninhos não podem ser pisoteados ou atropelados, ou todo o ninho pode ser perdido. Agora, vamos responder antecipadamente a pergunta que os fanboys ignorantes vão fazer. A pergunta é: quem se importa com as tartarugas? Nós nos importamos. Você deveria pela saúde dos oceanos. Segundo o site SeaTurtlesTurtles.org, as tartarugas são uma espécie-chave, ou seja, uma parte crucial do ambiente que influencia outras espécies ao seu redor. A página inicial lista 5 motivos pelos quais as tartarugas marinhas são extremamente importantes. Para começar, elas controlam suas presas. Poucos animais comem águas-vivas, e sua presa favorita são as larvas de peixe. Assim, uma população saudável de tartarugas, ao reduzir a quantidade de águas-vivas, aumenta a sobrevivência de todos os peixes. Grandes populações de esponjas do mar podem sufocar os recifes de coral de crescimento lento, então as tartarugas, através de sua dieta, estão protegendo o recife e todos os seus habitantes. Além disso, as tartarugas nutrem as praias onde fazem ninhos, sustentando organismos inferiores na cadeia alimentar e a vegetação costeira. Infelizmente, os filhotes de tartaruga são uma importante fonte de alimento para muitos animais, com a maioria nunca chegando à água após o nascimento. Economias costeiras que antes colhiam esses animais para alimentação, couro ou joias, agora focam no ecoturismo, com as tartarugas no centro dessa economia. As tartarugas verdes mantêm as algas marinhas aparadas, das quais muitas espécies oceânicas dependem para alimentação ou habitat. Algumas pessoas dirão que perder essas espécies é um preço pequeno a se pagar na busca por espaço. E para essas pessoas temos 2 palavras: nada na Terra deve ser destruído na busca falha de Musk para tornar a humanidade multiplanetária. Musk provou através de seu manejo imprudente de questões ambientais ao redor do mundo que ele não se importa de forma alguma com o impacto ambiental ou a administração deste planeta. Ele está em uma busca equivocada por Marte, parecendo não se importar com a destruição que causa na Terra nesse processo. Se ele pretende disseminar essa opinião pelo mundo, é melhor que seja desligado imediatamente. Não há nenhuma razão para que essas espécies sofram em suas mãos, e esses são apenas os animais terrestres. Se Musk for autorizado a lançar suas plataformas de petróleo reformadas no oceano aberto, haverá novas preocupações ambientais acima e abaixo da água, como mencionado no episódio 8. No entanto, a pesquisa atual da FAA ainda não aborda essa questão. A preocupação agora é a localização em Boca Chica, e as espécies protegidas da área precisam de defesa. Musk tem ignorado a FAA constantemente. Ele está construindo torres de lançamento e realizando lançamentos sem autorização. Ele está bloqueando rodovias estaduais, violando a lei do estado. Ele está realizando voos de teste sem permissão, utilizando veículos diferentes daqueles avaliados pela FAA anteriormente, agindo com impunidade como se estivesse acima da lei. Em paralelo à atividade intensificada no site além do cronograma mensal aprovado, estão os fechamentos excessivos da rodovia estadual 4 pela SpaceX, ultrapassando as 300 horas anuais autorizadas pelo estado para acomodar Musk. Os seguranças da SpaceX frequentemente barram o acesso de pessoas a essas vias públicas sem permissão do condado. Sempre que há testes ou lançamentos nas instalações da SpaceX em Boca Chica, os moradores são forçados a deixar suas casas por ordens de evacuação de Musk, muitas vezes com menos de 24 horas de aviso prévio, como evidenciado pelas notificações de Boca Chica Gal no Twitter. Esses fechamentos e avisos constantes de evacuação são inaceitáveis e violam a lei. Esta lista apresenta as razões pelas quais a FAA deve encerrar as operações da Starship em Boca Chica. Neste ponto, e antes que isso seja adiado novamente, a FAA precisa demonstrar que está no comando, não Musk. Musk é um subcontratado da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, e se não consegue seguir as regras que assinou, deve ter esses contratos revogados. Ponto final, e ele precisa devolver o dinheiro que recebeu deles também. Os residentes incomodados e impedidos de acessar suas casas pela SpaceX podem se manifestar por conta própria. Eles podem procurar seus representantes estaduais e do condado e dizer que já chega. Mas a vida selvagem na área precisa que você fale por eles. Como nota à parte, algo que ouvimos frequentemente em defesa das ações de Musk em Boca Chica, rodeado por reservas naturais, é esse desvio de foco.
Os Muskrats dizem: bem, Cape Canaveral também está cercado por reservas naturais, então vocês são hipócritas por não quererem fechar a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço também, certo? Errado. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço comprou 140 mil acres de terra ao redor do Centro Espacial Kennedy para criar uma barreira natural em volta dos complexos de lançamento espacial, por isso não está errado. A conservação da natureza foi adicionada como resultado do Centro Espacial e é mantida pelo Departamento do Interior. Como grande parte da instalação é uma área restrita e apenas 9% da terra é desenvolvida, o local também serve como um importante santuário de vida selvagem. Mosquito Lagoon, Indian River, Refúgio Nacional de Vida Selvagem da Ilha Merritt e Canaveral National Seashore são outras características desta área protegida. Os trabalhadores do centro podem encontrar águias carecas, jacarés americanos, javalis selvagens, cascavéis diamante orientais, a pantera da Flórida em perigo de extinção e peixes-boi da Flórida. Musk, por outro lado, construiu sua área de testes privada não autorizada entre 2 parques estaduais e 2 reservas naturais protegidas. Ele não considerou a natureza que aplaina diariamente para expandir sua empresa privada incapaz de cumprir as promessas de colonizar Marte. O que torna tudo mais angustiante é ver este estado natural e espécies em perigo sendo perturbados, além das pessoas forçadas a deixar suas casas em Boca Chica. No final do dia, tudo será em vão. Starship está condenada ao fracasso. Se você quer saber por que a Starship está condenada ao fracasso, comece pelo episódio 1 neste canal e comece a avançar. Nos últimos 18 meses, provamos isso ao dissecar minuciosamente todos os aspectos deste veículo de inteligência limitada. Agradecemos por acompanhar este episódio do Cético do Senso Comum. Compartilhe nas redes sociais. É crucial não perder essa chance de opinar sobre os danos causados pela SpaceX em Boca Chica. O link no Twitter da FAA pode ser encontrado buscando por FAA Queremos Ouvir Você. Datado de 17 de setembro de 2021. No site da FAA, clique em Sala de Notícias na margem esquerda para acessar a página desejada. Para acessar a página sobre Boca Chica, clique aqui. Nela você encontrará o e-mail para enviar sua reclamação. É SpaceX Boca Chica em ICF, que como você notará, não é um endereço de e-mail da FAA. A ICF, empresa de consultoria contratada por várias agências federais, é responsável por compilar esses relatórios para a FAA. Mais importante do que enviar suas preocupações por e-mail, participe das audiências ao vivo, se possível. Serão realizadas online em 6 e 7 de outubro. Instruções sobre como participar estarão na página da FAA. Compartilharemos no feed da comunidade do nosso canal até 4 de outubro no máximo. Essa informação precisa ser amplamente compartilhada, pois permitir que Musk siga esse caminho causará danos irreversíveis à Boca Chica, dificultando muito impedi-lo caso ele planeje abrir novas instalações futuramente. E muito obrigado por fazer a sua parte para manter toda essa área sob melhor proteção do que a atual.